Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o liberal Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que nunca comete nenhuma fake news, Rebeca Maia. Será? Não sei não, viu? Será que não? Às vezes a gente comete sem nem saber, viu? Boa. Acho que eu sou dessas, e bom. Boa. Você sabe que teve uma vez, há muito tempo atrás, na revista super interessante, eu acho, que um repórter fez uma brincadeira, um teste, que era passar 30 dias sem mentir. A brincadeira era ele passar 30 dias sem mentir nada, nenhum tipo de mentira, sabe? Tipo, alguém convida a gente assim, vai lá em casa. Aí você fala, tá bom, vamos combinar. Mas você não tem nenhuma intenção de combinar. E aí a brincadeira era ele falar, não vou não tô afim. E aí depois de 30 dias ele foi medir o resultado. E ele comenta que mesmo as pessoas sabendo que ele estava fazendo esse experimento, um monte de gente rompeu relações com ele. Imagine, né? Muito Você louco, vê o impacto muito que tem, né? Uma decisão e a forma como a gente também resolve se comunicar, né? Exatamente. Então, de vez em quando, a gente tem umas pequenas fake news. E a gente tá falando disso porque tá aí no momento, né, a votação do PL 2630, que é chamado a PL das Fake News, né, um projeto de lei aí sendo votado pelo Congresso. E a gente não quer entrar aqui em discussão política, quem é a favor, quem é contra, nada disso, mas nós queremos aproveitar a oportunidade para trazer essa discussão para dentro das empresas. O que significa ter liberdade de expressão dentro das empresas, né? Até onde a gente pode falar o que a gente pensa, até onde a gente tem que pensar em como falar o que a gente pensa, tudo isso é importante para quem está ouvindo. Então, você que está aí nos ouvindo e trabalha em alguma empresa e às vezes fica pensando, será que eu devo falar isso? Será que eu não devo? Esse episódio vai te ajudar bastante. Agora, se você caiu aqui e não é assinante do podcast, esse é o momento. É hora de você assinar a gente. Então, se você está nos ouvindo aí, está nos assistindo pelo YouTube, clica aí no botão seguir, clica no like, isso ajuda bastante a gente. E se você está nos ouvindo no Spotify, dá aí o seguir, ou em qualquer outra plataforma de podcast, clica aí no seguir para você receber esse podcast toda semana aí no seu feed. Isso também ajuda muito a gente, mostra para o Spotify que a gente é relevante e aí a gente acaba sendo indicado para mais gente vai ouvir essas informações importantes aqui. Se você gosta bastante da gente, também vale a pena nos apoiar, considerar nos apoiar no apoia.se/TPS, tá aqui o nosso QR Code. Você pode apontar o seu celular aqui para esse QR Code, ou então você pode olhar aí na descrição desse episódio, vai estar ali o link do Apoia-se, e quem nos apoia ganha uma série de benefícios, por exemplo, poder pedir episódios, quer ouvir o episódio sobre um determinado tema de talento. Se você é apoiador, você pode pedir isso e a gente vem gravar aqui. Se você não é nosso apoiador, não pode ser apoiador agora, você pode participar do podcast dando a sua opinião, trazendo comentários na área de comentários aí do YouTube ou no próprio Spotify. Você tem sempre aí embaixo uma área para fazer seus comentários, ou em qualquer uma das nossas redes sociais, procurando lá por Talentos para o Sucesso, você consegue fazer seu comentário e a gente traz aqui, a gente comenta aqui em alguns episódios. Agora, se você é um talentoso e usa seus talentos na sua empresa, você precisa saber como é que você se comunica, né? Beca, a gente pode nas empresas falar tudo que a gente pensa? Pois é, essa é uma grande questão aí a ser discutida, né? E a gente não tem como falar abertamente se a gente falar de até segurança psicológica, né? Então a gente pensar sobre isso, né? Se no ambiente que a gente está, a gente tem segurança psicológica para falar, que a gente pensa, fazer qualquer crítica ou dar qualquer sugestão, fazer uma pergunta. Então, tem ambientes, inclusive, que a gente não pode fazer perguntas, né? Então, existe também, né, toda essa questão aí de como a gente se expressar no ambiente de trabalho, né? E isso é muito importante, inclusive, para o engajamento do colaborador. Então, não tem como a gente ter engajamento hoje do funcionário se a gente não tem esse ambiente aberto para a livre expressão. Mas lógico que a gente tem a forma, né? A gente precisa usar aí, inclusive, os nossos talentos para a gente encontrar essa forma que a gente possa, sim, se expressar
mas que a gente possa ali também, e que a PL fala muito sobre isso, né, da questão de ter algumas regras, né, comuns ali para todos. Não é você Exatamente. mexer na liberdade de expressão, mas você também tem algumas regras ali que a gente consiga, assim, se expressar abertamente, mas que a gente também ali respeite o ambiente que é coletivo e respeite também as diferenças. E os talentos trazem isso, né? A gente se Exatamente. comunica de forma diferente, né, Rui? Você vê essa diferença também no que você olha aí no trabalho? Nossa, muito, muito. E eu sempre comento, Beca, que tem um livro que eu gosto muito, que chama Quinta Disciplina, que fala de visão sistêmica, de organizações que aprendem e tal. Mas tem um ponto específico nesse livro que eu gosto de citar muito, onde o autor diz que se nas empresas a gente tivesse um pouco menos de ego, um pouco menos de politicagem, a gente produziria muito mais. E o exemplo que eu gosto de dar é, de repente eu sou liderado da Beca e eu quero falar para a Beca que eu não gostei de alguma coisa que ela fez ou que ela não está me liderando bem. E aí nas empresas hoje a gente passa mais tempo pensando em como é que eu falo do que falando efetivamente. E nesse tempo que eu estou pensando como é que eu falo, eu estou gastando energia. Estou consumindo energia, em vez de estar produzindo, de estar gerando as coisas. Você está consumindo energia e não está produzindo. A gente criar um ambiente onde as pessoas possam ter a liberdade de falar o que elas pensam, óbvio, com educação, e a gente vai comentar disso aqui, adequado ao contexto, mas ter a liberdade de falar e não sentir que vai ser perseguida, por exemplo, por aquilo que ela disse, por aquilo que ela expressou, né? Porque muitas vezes tem aquela punição, né, Rô? Como que é dito. Então, às vezes, de forma até não abertamente, né? Mas a pessoa deixa de ser convidada para as reuniões. Exatamente. Ela criticou um projeto, né? Então, é um ponto realmente para a gente observar, né? A gente tem, principalmente quando a gente lida ali com o superior. Então, você tem liberdade de fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, fazer alguma pergunta para o seu líder, né? Porque é mais fácil para colega, né? Ali para alguém que tá tem que ter o mesmo cuidado, mas é mais fácil, né? É mais fácil, exatamente. Então, é uma pergunta que a gente precisa... Nossa equipe tem liberdade, inclusive, de falar pra gente o que tá acontecendo. Tem uma história engraçada até sobre isso, assim, né? De um erro que aconteceu numa equipe. O líder ficou super chateado porque a equipe não falou pra ele e ele descobriu esse erro. E quando a gente começa, né, você falando sobre isso, eu lembrei dessa situação. E quantas vezes acontece isso? E o líder veio bem chateado, a gente estava fazendo um processo de treinamento, bem chateado, falando que ia fazer com a equipe que não falou pra ele sobre o erro, né? Eu fiz o questionamento pra ele, mas será que eles não falaram por quê? E aí ele começou a falar que não estava tendo confiança na equipe, porque a equipe não tinha falado sobre esse erro com ele. E aí a gente levou um questionamento ali, se a equipe não teve a confiança dele para poder falar. Então, o quanto você dá abertura como líder também para sua equipe falar. Então, às vezes a gente diz, poxa, a pessoa não veio falar para mim, mas eu dei abertura. Então, o quanto eu tô aberto? Eu treinei uma empresa há muito tempo atrás, na hora que eu estava fazendo o diagnóstico, fazendo o alinhamento, a pessoa do RH falou assim, olha, a gente quer que os nossos funcionários sejam mais empreendedores, sejam mais criativos, tentem formas diferentes de fazer as coisas. Aí eu peguei, virei e falei assim, tá, e se eles tentarem e der errado, o que acontece? Ela falou, não pode errar. Aqui quando erra, e olha o absurdo, Beca, aqui quando erra, o chefe deles leva eles numa sala e todo mundo vaia eles. Imagine. Eu falei, tá, então o cara não vai tentar, né? É louco, se ele fizer sempre a mesma coisa, ele não erra e não vai ser vaiado. Então a confiança é a mesma coisa, né? Se você não dá a liberdade da pessoa falar, e tem um exemplo que eu sempre falo, Beca, simples, que é assim, ó, às vezes o liderado chega e te dá um feedback. Fala, olha, eu não gostei disso que você fez. Só o fato de você se justificar já pode passar a mensagem para ele, ó, não fala mais, a próxima vez você não fala. Fala mais, exatamente. Então aí o líder começa, não, mas você tem que entender que a gente tá com pouco recurso, que não sei o quê. Na próxima vez ele não fala mais. Então eu sempre falo, tá, agradece, olha, obrigado pelo feedback, mesmo que você que não veja sentido, agradece, obrigado pelo feedback, vou pensar, depois eu volto para você trazendo o que eu refleti, aí você pode voltar depois, olha, fui analisar, por que você achou isso e tal, né, quer dizer, mas fica justificando sempre, dali a pouco o cara não fala mais, né. Perfeito. E aí, Rô, as pessoas vão criando as máscaras, né, então então a gente mesmo cria esse ambiente, né, então se a gente não aceita que a nossa equipe fale a verdade, se a gente não aceita que a equipe deu feedback, a equipe começa a se moldar
aquela nossa forma. Então, quando Exatamente. líder, no ambiente de trabalho, ele influencia esse ambiente aberto à comunicação ou não, Perfeito. né? Então, até em relação ao fake news, né? A gente falou aí Aham. sobre a PL. Então, assim, o Aham. quanto também as pessoas se adequam a fazer mais fake news. Por quê? Porque para ser aceito Exatamente. naquele ambiente, né? Para ser aceito Exatamente. naquela rede social. Então, o É. quanto também faz mais sucesso, né? Faz mais Exatamente, sucesso. porque a gente não faz, o trabalhador, de modo geral, ele não faz o que ele tem que fazer, ele faz o que ele acha que o líder valoriza. Se o líder Isso, está demonstrando que exatamente. o líder vai promover Exatamente. ele. Então, se ele Exatamente. vê que o líder valoriza fake news, Exatamente. Então, a grande reflexão que a gente faz, o que é que a gente está valorizando, né? Qual é a é comunicação isso. que a gente está Isso. valorizando no nosso ambiente de trabalho? Tem até o Q07 do Q12, né? Quem não ouviu ainda nossos episódios sobre o Q12, a gente tem episódios antigos, eu vou deixar o link aí, onde a gente fala dos 12 elementos do Q12. E o Q07 é: no trabalho, minha opinião parece contar. Então, quer dizer, é aquilo que a gente sempre fala, não é que a minha opinião determina o que vai ser feito. Não é que tudo que eu falo acontece. Não, mas é a sensação que eu tenho de que a minha opinião é levada em consideração, de que o que eu falo tem algum tipo de peso. Então, se eu dou um feedback e levo uma porrada por isso, eu não tenho nem satisfeito o Q07. Quer dizer, então tem que pensar isso também, né? Isso também é uma questão a se Total. considerar. E não é fácil construir, né, Rô, esse ambiente, porque as pessoas estão na sociedade acostumadas com isso, né, de serem, né, ter esse processo da mentira, da fake news, Uhum. da máscara, então, e elas Uhum. vão com isso para o trabalho. Então, É. teve um treinamento mesmo que eu fiz em relação ao processo de comunicação até, e o processo de escuta, e o quanto você tem que fazer muitas perguntas para a equipe se abrir ali, até criar Isso. esse ambiente confiável para que a equipe se abra. Então, É. precisa ser algo intencional. Você precisa, Uhum. como líder, fazer de forma realmente intencional, né? Com intenção de liderar de forma mais positiva, de criar essa comunicação. Senão, não acontece naturalmente, porque não é o natural. E aí, a gente Exatamente. precisa, e os talentos, eles estão aí para nos ajudar nesse processo. Então, a Isso. gente dá essa abertura para cada um da nossa equipe se comunicar da sua forma. Porque com Até porque talentos tem gente que não vai diferentes, ter. Tem gente que vai ter menos natural ainda essa capacidade de se expressar, total, né? total. E aí só vai realmente ter o espaço se ele tiver perguntas ali, se ele É. realmente for instigado a participar. É. Então, naturalmente, ele não vai participar. Tem gente que não, que numa reunião, ele vai naturalmente, né? Quem tem comunicação Isso. aí, quem tem uma É. ativação, Pronto. ele vai falar, ele quer Rapidinho. ali participar, né? O significância, ele quer trazer uma opinião dele. Só que tem outros, como a gente até falou no episódio passado, Imprudência. prudência, né? É. Crença, se ele tiver alguma crença que, né, que limite Que ele no limite processo ele. Exatamente. de participação mesmo, de aceitação. Então, é um processo que a gente precisa trabalhar aí um a um, não tem jeito. E você sabe que você falando, Beca, me veio duas coisas que acontecem muito em treinamentos que eu acho que são simbólicas para o líder que está ouvindo a gente. A primeira é como que, por exemplo, eu terminei um treinamento recentemente à distância, foram 3 turmas. E a gente tinha como objetivo nesse treinamento, era um workshop, no final do workshop, que eles saíssem com um PDI montado. E aí no final, a gente pedia, alguém quer mostrar o PDI? Né, que fez, e ninguém se prontifica. Além disso, não só nessa turma, mas é super comum em treinamentos, quando você pergunta assim, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém comenta, porque tem o medo de, e se eu falar errado? E se eu comentar uma bobeira? Quer dizer, não tem um ambiente, não se cria um ambiente confortável, e aí envolve, óbvio, o meu lado, que estou conduzindo o treinamento, mas envolve também a cultura entre eles da empresa que eu estou chegando ali, como é que é ali dentro. Por exemplo, nesse treinamento que eu citei, que foram 3 turmas, eu fui em cada turma testando formas de fazer com que eles participassem. E na primeira turma não funcionou, pessoal, ninguém quis mostrar o PDI. Na segunda, ninguém quis mostrar o PDI. Na terceira, eu fiz uma abordagem diferente, um cara foi lá e mostrou. E aí outros queriam mostrar, porque aí abriu-se o ambiente confortável, o ambiente seguro, para que todo mundo mostrasse. Essa é uma coisa. Outra coisa que vale a pena, e aí sim, mais para o líder, é que eu não gosto de situações onde o líder fala assim, ó, eu não vou nem participar do treinamento para deixar vocês à vontade.
né? Quer dizer, ele está dizendo que no dia a dia eles não ficam à vontade, né? Uma vez eu Sim, fui dar um treinamento há muitos anos atrás numa empresa em São Paulo, e aí os gestores, era uma equipe de atendimento ao cliente, e os gestores dessa equipe me pararam no começo, antes de começar o treinamento, e falaram assim: Rodrigo, o que você acha? Você acha que a gente deve participar ou a gente não deve participar para deixá-los à vontade? Aí eu peguei e virei e falei assim: no dia a dia vocês vão sair de perto também? Não, no dia a dia não. Falei, então, por favor, cara, vocês precisam ter, todo mundo precisa ter a liberdade de falar o que quiser perto de vocês, senão o problema não é o treinamento, o problema é o dia a dia. Então, o líder, às vezes, ele acha que ele tá fazendo um bem falando assim, né? Ah, vou deixar vocês à vontade. Não, mas isso tá passando uma mensagem muito ruim. Tá passando a mensagem de que no dia a dia a pessoa não tá à vontade, né? Perfeito. A gente tem os 5 princípios da Gallup, que a gente já abordou também em alguns episódios. Só para relembrar, o primeiro é temas de talento são neutros, o segundo é temas de talento não são rótulos, o terceiro eu vou pular, o quarto é diferenças são vantagens, o quinto é pessoas precisam umas das outras. E o terceiro, que eu pulei, é lidere com intenção positiva. E eu adoro esse terceiro item, e acho que ele tem tudo a ver com esse lance de comunicação, com esse lance de liberdade de expressão no ambiente de trabalho, né, Beca? Vai nem tudo que a gente, né, tá conversando. Não tem como você trazer um ambiente de comunicação, você como líder, se você não tem ações realmente pensadas. E não vai ser natural. Não espere que vai ser natural. Às vezes a gente pensa que vai ser natural. E não vai ser. Então, a gente às vezes quer chegar numa equipe, eu queria que minha equipe já tivesse isso. Não, você vai ter que criar. Você vai ter que criar na sua equipe isso. E você como líder vai ter que ser o primeiro, né? Em termos até de vulnerabilidade. Então, se você quer que sua equipe se abra, você precisa ser o primeiro a se abrir. Você precisa ser o primeiro a mostrar o erro, mostrar que para inovar você pode sim lidar com o erro e você pode corrigir rapidamente ali. Então, a equipe aprende muito com o líder, principalmente observando. Então, qual é a equipe? Qual é a comunicação que... E aí a grande pergunta é, qual é o tipo de comunicação que você quer ter na sua equipe? É uma comunicação aberta, é uma confiança, é um processo de transparência ali, então você precisa fazer acontecer. Então, e aí eu penso muito nessa questão do intencional, né? Então, lidere com intenção positiva. É uma intenção. Então, o que é que você quer ali construir? O que é que você quer provocar naquele grupo? E aí você precisa realmente, se você quer provocar uma comunicação aberta, você precisa criar ambientes para isso. Então, não tem como você não ter reuniões, por exemplo, que tem essa abertura e você querer criar essa comunicação aberta. Não, ela não vem do nada. Ela precisa ser criada. E você olhar para o que vem, né? Quando você abre e cria esse ambiente, coisas vão vir. E você olhar para isso que vem de uma maneira positiva. É aquela história. Alguém chega e fala assim, eu sou liderado da Beca, eu viro e falo, Beca, você me tratou muito mal ontem. Em vez da Beca pensar, meu Deus, o que o Rodrigo está dizendo? Será que ele quer tomar meu cargo? Será que ele está conspirando para me destruir? Sim, né? sim. O melhor é ela virar e falar, é mesmo? Me conta melhor, o que aconteceu? Deixa eu entender, deixa eu ver o que eu fiz. E ver como é que eu posso mudar, se for o caso, para que isso não aconteça mais. Quer dizer, olhar para o lado positivo. E é difícil, porque a gente tem o ego nosso que fica o tempo todo falando ali, né? Então tem que ser intencional mesmo. E eu acho que isso ajuda, o que me ajuda muito nesse âmbito do positivo, né? Eu gosto muito da psicologia positiva e eu sou especialista em psicologia positiva, inclusive. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, meu Deus, mas eu não quero ter aquela positividade tóxica, né? Aquela positividade que o otimismo pelo otimismo não é isso. E dessa mesma forma a gente está conversando aqui, não é você gostar de ouvir um erro da equipe. Você não vai gostar, ninguém gosta. Todo mundo quer acertar, todo mundo quer vencer ali, todo mundo quer trazer um resultado positivo, né? Ter um resultado ali favorável. Porém, é você lidar com o aprendizado. Então, eu gosto muito de pensar o positivo ali, como é que eu posso ajustar a rota, que é o que você falou. Como é que a gente pode fazer diferente? Qual a oportunidade que eu tenho aqui de aprendizado? Como é que a gente pode crescer aqui? Então, não é o positivo dizer assim, poxa, que legal o erro. Não, a gente não vai achar legal o erro. Né? É a gente dizer assim, não, poxa, erramos, mas o que é que a gente pode aprender? E que legal que a gente está tendo a abertura de estudar o nosso erro, investigar o nosso erro. Então, eu gosto muito da expressão da investigação apreciativa. Gosto bastante, assim. Que é uma metodologia, inclusive, que é você investigar. Massa, vamos trazer um episódio sobre isso. Quem quiser, tem que o pessoal pedir. Quem quiser, pede aí.
que quer investigação apreciativa, é um super tema legal, a gente pode trazer para cá. Vamos trazer, sim. Agora, Beca, então a gente está dizendo que a comunicação precisa ser adequada ao momento, precisa ser adequada ao meio, tem que se olhar de maneira positiva, né? A gente tem que ter essa intenção positiva na hora da comunicação. E, obviamente, tanto os talentos de quem emite a comunicação quanto os talentos de quem recebe a comunicação vão influenciar na qualidade dessa comunicação e como ela vai ser recebida. Antes da gente dar exemplos de talentos especificamente, eu queria dar uma olhada para domínios. Pessoas que têm um domínio dominante em algum dos 4 domínios, e para quem não está habituado a essa terminologia, a Gallup tem 34 temas de talentos e esses temas de talentos se classificam em 4 grandes domínios. Existe alguma diferença perceptível que você pode trazer como exemplo sobre o cuidado que eu devo ter quando estou me comunicando de acordo com o domínio dominante meu? Sim, tem algumas diferenças. Você estava falando, eu já estava pensando em algumas pessoas, inclusive, que eu me Que legal. comunico diferente, né? E aí, um domínio que me chama muita atenção é a execução. Se você for para uma execução com muita explicando tudo, vai ser aquela pessoa que vai ficar impaciente, aquela pessoa que... E, inclusive, eu lembrei de uma pessoa que eu converso sempre, assim, que eu digo, não, quando eu for com ela, eu tenho que ir já com tudo certo, porque é aquela pessoa que ela quer partir pra ação, ela quer resolver rápido, é aquela pessoa que não quer ter DR muito extensa, sabe? Então, é aquela pessoa que é muito da execução. Então, é um talento que a gente tem que ter uma atenção aí na comunicação, porque a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser assertivo ali na comunicação e a gente não pode ter muita explicação. Então, por mais que seja importante para mim, por exemplo, que tem um relacionamento, me comunicar, eu preciso ser assertivo, porque senão eu não vou ter uma comunicação eficaz com aquela pessoa. Por outro lado, o relacionamento, né, que é o meu talento mais dominante, por exemplo, é uma pessoa que se preocupa muito com cada palavra, como você vai falar, com a forma é muito importante, porque o que ela quer dizer, ela quer trazer a transparência, mas ela não quer perder a relação ali, ela não quer influenciar ali na parte da relação. Então, é um cuidado que você precisa ter com essa pessoa. Não pode ser tão prático também, porque você precisa também trazer essa parte mais relacional. Eu, por exemplo, tenho pensamento estratégico em primeiro, como domínio, e influência em segundo. Falando por mim, é óbvio que a Beca também deu alguns exemplos de como pode se manifestar, mas é óbvio que a gente precisa ver cada um, né? Mas falando no meu caso, o que esses 2 domínios causam em mim são: primeiro, com o pensamento estratégico, eu sou muito prolixo. Eu, às vezes, para falar uma coisa, eu demoro muito, eu estendo demais, eu quero explicar muito. Por exemplo, tem um grande parceiro de trabalho meu, que é um cara mais prático, um cara mais voltado para ação, que quando eu vou conversar com ele, eu já tenho que planejar antes o que eu vou falar, porque eu sei que se eu ficar falando demais, ele não presta mais atenção. Você perde ele. E não adianta nada, né, amor? Não adianta nada. Aí você fala um monte de coisa e ele não entende nada. E o segundo domínio meu, então, que é a influência, me faz, às vezes, ser muito direto, muito incisivo no que eu tô falando. Porque eu tenho influência alta, mas eu tenho comunicação baixa dentro da influência. Então, eu sou muito incisivo. O que acontece, né? A Vanessa, que participa aqui do podcast algumas vezes, ela costuma me chamar, me definir como coach ranca-toco. Eu, às vezes, eu falo e vem uma porrada. Obviamente, dependendo de com quem eu vou falar. Por exemplo, eu tenho uma parceiraça de trabalho minha também que é super relacionamento. Então, quando eu vou conversar com ela, eu tomo mais um cuidado de me preparar antes, de pensar o que eu vou falar para não machucar e etc. E quando é no coaching, eu já na primeira sessão já falo para as pessoas, o meu coaching é assim. Você topa isso? É isso que você está buscando? Sim. É isso que eu estou buscando. Então, beleza. Então, por exemplo, eu tenho uma coach que recentemente ela me mandou uma mensagem e falou, próxima sessão, eu quero que você me dê porrada. Não quero que você fique pisando no freio, não. Porque quando você me dá porrada, as coisas acontecem. Né? Então, funciona para ela, funciona para mim. Agora, quando não é assim, eu tenho que tomar cuidado. Hoje no almoço, eu comentei uma coisa com a minha filha, ela ficou chateada, aí a minha esposa virou e falou assim, filha, não foi isso que o papai quis dizer e tal, é que às vezes ele fala assim. Então, eu não estou justificando, eu não posso falar assim. Mas é interessante, tanto para quem convive comigo, quanto, óbvio, mais ainda para mim, eu saber que eu tenho essa característica de, às vezes, ser um pouco grosseiro
no jeito de falar por conta de ser direto demais. Perfeito, Rô. E aí, você falando isso me lembrou muito o conceito da comunicação não violenta, né? Que é muito voltado para essa questão da necessidade de um e de outro. Então, na comunicação não violenta, você tem que olhar para a sua necessidade, mas também para a necessidade do outro. Perfeito. E os talentos ajudam muito nisso. Então, se você olha os talentos da pessoa, você consegue ali entender a necessidade dela. Então, você consegue trazer uma comunicação ali que é mais assertiva, porque você vai estar aí se comunicando tanto de acordo com a sua necessidade, mas também com a necessidade do outro. E você vai para o ponto de equilíbrio ali, de trazer as duas necessidades serem atendidas ali, ter um alinhamento mais de expectativa, entender que é realmente o perfil daquela pessoa, é por esse talento, é por esse domínio. E aí a gente consegue ter uma comunicação também e até melhorar também na comunicação, fazer algumas coisas de forma mais intencional, como a gente tem dito, né? Então, a gente consegue produzir de uma forma mais concisa ali e mais clara também para os dois lados. Beca, agora eu queria que a gente desse 2 dicas aqui para a gente encerrar o episódio. A primeira é uma dica genérica, o que a pessoa pode fazer, então, com base em tudo que a gente falou aqui, para conseguir, tanto o líder quanto o liderado, criar um ambiente de liberdade de expressão dentro do ambiente de trabalho. E aí, como a gente não pode dar sugestões e dicas para todos os temas que existem, eu queria que você escolhesse 1 ou 2 temas teus e desse sugestões. Quem tem esse tema assim como eu tenho, e aí desse uma sugestão como líder e uma como liderado para isso se comunicar. Tanto para o líder quanto para o liderado, qual é a dica que eu dou para essa criação desse ambiente mais aberto? Faça mais perguntas. Então, essa dica que eu dou, assim, porque a pergunta, ela tem esse poder de abrir a comunicação, dar espaço para ouvir todas as vozes. Então, escute todas as vozes e faça perguntas. Então, eu gosto muito de rodada, né? Então, de dar espaço para cada um ali falar. Mesmo que seja uma palavra, ela pode contribuir ali, mas ter a voz de cada um ali, porque você vai criando vai quebrando essa barreira, né, que existe de você falar, de você participar. Então, você traz a participação de todos. Então, eu gosto dessa participação de todas as vozes. E eu quero dar uma dica também que serve para os dois e que é bem genérica, que é decore uma frase de resposta para feedbacks que você não gostou de receber, de feedbacks negativos. Por exemplo, alguma coisa do tipo, muito obrigado, vou pensar a respeito e volto a falar com você. Treina ela com um sorrisão e comece a falar toda vez que alguém te der um feedback que você não gostar. Olha, muito obrigado pelo feedback, eu vou pensar, vou refletir e a gente pode se falar semana que vem, alguma coisa assim, porque pode ser que você consiga associar isso ao gatilho emocional da reação àquele feedback negativo e você ganha tempo para pensar. Pronto, vou pegar o meu primeiro, que é relacionamento. Então, esse fica fácil, né? Então, esse aí, na comunicação, eu olho muito essa parte realmente de trazer uma conexão, uma relação mesmo, de entender. Eu procuro, mesmo que eu não saiba o talento daquela pessoa, mas eu procuro observar. Então, eu vou muito para observação antes da comunicação. Então, eu escuto primeiro, depois eu entendo como aquela pessoa age, reage, como ela responde. Às vezes eu faço alguma intervenção, vejo como é que ela vai reagir. Coloco algumas questões para ela mesma me dizer como é que ficaria. Então, é algo que eu faço, inclusive, como líder, assim. Fiz muito na minha gestão, muito nesse sentido, assim. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero realmente trazer essa parte muito da conexão e contar pontos ali que eu possa me conectar com ela e possa aumentar a relação. Eu acredito que na relação você consegue também melhorar o ponto de comunicação. Então, esse seria o primeiro. E o segundo, eu vou pro meu segundo também, que é o estratégico, viu? Então, no estratégico, eu olho muito essa parte, né, do contexto, né? De observar em que contexto eu estou ali. Então, é um contexto que eu preciso me posicionar mais como líder. É um contexto que eu preciso dar direção. Então, eu vou dar direção. É um contexto que eu posso fazer mais participativo. Então, eu sempre digo, tem momentos que você tem que dar direção como líder e isso não tira você ser um líder humano. Então, às vezes, a gente perde muito isso no processo de comunicação. A gente quer tudo gerar para colaboração e não é assim. Tem momentos que você precisa dar uma comunicação mais diretiva mesmo. Então, assim como um pai, né, Beca? Às vezes o pai precisa virar pro filho e falar, agora você vai tomar banho. E ele continua sendo pai. Né? Exatamente. Então, o estratégico, ele me ajuda muito nessa melhor direção para cada contexto. Eu vou citar 2 talentos meus também, vou me manter no primeiro e segundo também. Meu primeiro talento é intelecção. E a minha sugestão para quem vai dar o feedback para alguém que tem intelecção, eu vou dar 2 dicas. A primeira é, em vez de falar, perguntar.
Então, quer dizer, eu quero falar que você fez tal coisa errada. Para quem tem intelecção, talvez funcione mais se você perguntar como é que você acha que você agiu em tal situação. Isso, para quem tem intelecção, é muito legal. E outra coisa legal também é dar tempo para que eu pense. Principalmente no que diz respeito a ações. Se você perguntar para mim assim, vamos supor que eu reconheço lá, pô, isso aqui eu fiz, não foi legal. Se você perguntar para mim, o que você pode fazer para mudar isso, nem sempre eu vou ter uma resposta na hora. A maior parte das vezes eu vou querer falar, não sei, preciso pensar, e aí você precisa dar tempo para quem tem intelecção pensar. E o meu segundo, que é significância, é o seguinte, é entender que vai machucar quando você der um feedback negativo. Por quê? Porque eu quero ser importante para você. Eu quero ser importante, eu quero te impactar positivamente. Quando você diz para mim que eu não impactei positivamente, vai doer. Então é legal que você pense, quando vai dar um feedback para alguém que tem significância, que você pense como transmitir essa mensagem, e um caminho é, de repente, transmitir para quem tem significância a mensagem de que, sendo daquele jeito que ele está sendo, ele não vai impactar positivamente a vida das pessoas. Né? Que aquilo que ele está fazendo pode fazer com que o impacto dele seja menor. Então, para mim, é menos efetivo você dizer para mim, Rodrigo, isso que você fez está errado, eu não quero que você faça mais. E muito mais efetivo você dizer para mim, Rodrigo, isso que você fez está te fazendo com que você não seja tão importante para as pessoas. Isso vai fazer com que eu vá para casa e reflita dias pensando como é que eu posso mudar esse comportamento. Rô, como é rico, né? Como é rico você entender o talento, porque é uma mudança, esse exemplo que você deu foi muito bom, assim, porque uma mudança da forma como você fala, você faz o outro refletir, e por isso que é importante você entender o talento da sua equipe. Porque se você quer realmente dar um feedback que seja efetivo, que traga resultado, você tem que falar de acordo com o talento dele. Porque senão não vai funcionar, não vai tirar ele do lugar. Né? Então, muito legal. E às vezes ele só vai ficar bravo, né? Só vai ficar bravo. Mesmo ele estando errado, ele vai ficar bravo. Agora, se você fala a língua dele, ele muda. Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, para você que nos ouviu até aqui, olha aí um episódio super legal para você, independente da sua posição com relação à PL da fake news, você, com esse episódio, passa a usar essa questão da liberdade de expressão de forma efetiva dentro do seu trabalho. Seja você a favor ou contra, aqui está uma aplicação prática que você pode ser a favor. Quero pedir mais uma vez aqui no final para você nos seguir no Spotify, nos seguir no YouTube, clicar aí no botão seguir do YouTube, clicar no joinha, compartilhar. A gente sempre foi um podcast muito compartilhado, ainda somos, e isso é graças a vocês. Então, compartilha isso com todo mundo, toda empresa se comunica. Beca, de cada 10 empresas que eu entrei na minha vida, 11 reclamaram de problema de comunicação. Então, tá aqui uma dica para essas empresas de por onde começar. Considere nos apoiar, apoia.se/TPS, tá aqui o QR Code, tá aí embaixo nos comentários também. Eu vou lançar em primeira mão aqui, Beca, que logo a gente vai ter camiseta do Talentos para o Sucesso. Eita, que coisa Olha que legal. Novidade boa. Quem quiser comprar. Então, logo eu compartilho aqui o link para você comprar nossa camiseta. Camiseta com os talentos, cada talento ali, uma camiseta diferente. Então, logo vai ter isso e tenho certeza que vocês vão curtir também. E a gente se vê aqui na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse programa que te ajuda a garantir a liberdade de expressão dos seus talentos. Um beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau. Vem muita novidade por aí, viu? Não só essa, né, Rô, da camiseta, mas vamos ver outras temos aí. Muita coisa. Fica com a gente. Tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.